Olá, tudo bem? Vocês já me conhecem como professor de vocês de ensino religioso e artes. Alguns de vocês provavelmente não saibam que, além de professor de ensino religioso e artes, eu também sou técnico em segurança do trabalho. E, de certa maneira, eu procuro levar para dentro da sala de aula um pouco do conhecimento que a área de segurança do trabalho pode trazer para o ambiente escolar. Dessa maneira, a nossa aula, né, ou o nosso bate-papo de hoje, ele vem falar de um tema que é extremamente importante na vida de vocês alunos, que é os cuidados que nós devemos ter com relação à nossa audição, né, ou seja, os cuidados que nós devemos ter com relação aos nossos ouvidos, né, e os cuidados que nós devemos ter com relação à nossa visão. Então, a nossa aula de hoje, o nosso bate-papo de hoje, ele vem falar exclusivamente com relação às possíveis alterações ou sinais de alterações que os alunos ou que vocês possam ter e como é importante cuidar da nossa audição e da nossa visão, tá bom? Quando nós passamos por problemas, né, por não enxergar bem ou por não ouvir bem, esses problemas podem gerar para nós uma série de dificuldades. Um dos exemplos é a dificuldade na leitura. Quando nós, por um problema de saúde ou por um problema de visão mesmo, não conseguimos focar aquilo que está sendo escrito no quadro, ou aquilo que o professor passa como material impresso, ou que está presente nos livros. Nós não conseguimos ler com facilidade. E muitas vezes a origem dessa dificuldade não está em um aluno saber mais ou menos. Muitas vezes isso acontece porque aquele aluno tem um problema de visão que não foi diagnosticado. Ele tem um problema de audição que não foi diagnosticado. E o objetivo do nosso bate-papo de hoje é justamente observarmos se talvez, né, nós não estejamos passando por essa dificuldade e que muitas vezes nunca falamos isso para alguém ou que essas situações têm passado desapercebido da nossa vida. Às vezes você tem dificuldade de leitura porque não consegue focar, dependendo do local que você está sentado dentro da sala de aula, você não consegue enxergar o quadro com facilidade. Dependendo da luminosidade da sala de aula, você não consegue ler com facilidade o que está escrito no caderno ou o que está escrito nos livros. Uma outra dificuldade é o entendimento das explicações da matéria. Às vezes o aluno é inteligente, o aluno sabe fazer, mas ele tem um pequeno problema auditivo que muitas vezes não foi diagnosticado a sua vida inteira, e às vezes ele fala com o professor, professor, repete para mim, eu não entendi essa parte, repete para mim. Por isso que eu sempre digo para os alunos, não entendeu o que eu expliquei, peça e eu vou explicar quantas vezes for preciso. Por que eu sempre falo isso nas aulas? Porque, às vezes, é como eu disse no início desse nosso bate-papo, nós precisamos levar um pouco da experiência que adquirimos do mercado de trabalho para a vida dentro de sala de aula. Porque se eu sei que aquele aluno não está entendendo a matéria ou não entendeu a explicação, existem vários fatores que eu preciso observar. Primeiro, se a explicação que eu dei foi eficiente ou eu preciso dessa explicação. Segundo, se realmente ele não entendeu. Ou terceiro, talvez esse aluno ele tenha uma pequena perda auditiva. Por isso que quando eu vou explicar, eu me aproximo mais do aluno e falo me referindo a ele. Porque realmente ali pode estar havendo um problema.
Assim como nós falamos no primeiro tópico sobre a dificuldade da leitura, mas é a letra do professor. Não, às vezes não é a letra do professor, é você que não consegue enxergar aquela distância. Talvez a sua posição dentro de sala de aula já está revelando que você tem um problema ali na sua visão. A dificuldade que você tem de entender a matéria pode ser um problema em ouvir e interpretar, talvez você tenha algum problema na sua audição. E isso não é nenhum defeito. Pelo contrário, o que nós estamos buscando é o entendimento para que todos nós possamos ter uma boa vida educacional. Entenda que para que você tenha um bom desenvolvimento dentro da escola, você precisa enxergar bem e ouvir bem. Por isso que um dos tópicos que nós abordamos aqui também são os problemas de relacionamento. Porque dentro de uma sala de aula, muitas vezes, você tem 20, 25, 30, 35 alunos. E, às vezes, um ou dois alunos que têm algum problema com relação à visão ou à audição, né? Com relação a enxergar bem, a ouvir bem, não que ele atrapalhe a sala, porque ele não vai atrapalhar a sala, mas talvez o colega não entenda a dificuldade. Isso precisa ser trabalhado em sala de aula primeiro, para que nós, professores, tenhamos paciência, para que isso seja diagnosticado, né, pelos os profissionais médicos competentes e para que vocês, alunos, possam ter a paciência com o colega, com o seu próximo. Porque essa dificuldade que ele está sentindo, às vezes pode ser um problema de saúde que ele enfrenta e que precisa de tratamento e que muitas vezes é uma coisa até simples. A falta, né, ou os problemas de visão e audição podem causar também problemas de desenvolvimento. Porque se eles não forem diagnosticados, esse aluno ele vai ter um déficit na questão do desenvolvimento dele dentro de sala de aula. Ele é um bom aluno, ele é um aluno inteligente, mas muitas vezes ele tem um problema ali que ele não consegue enxergar, ele não consegue focar. Às vezes o barulho da sala de aula não permite que ele ouça as coisas com clareza. Outro fator é o diagnóstico tardio. Esses problemas muitas vezes podem ter se manifestado quando ele era bem mais novo, quando ele estava lá no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, e não houve uma observação, vezes por parte da família, vezes por parte da escola, ou até mesmo por achar que aquilo era alguma coisa que passava, que com o tempo ia melhorar, e não melhorou, não passou, e ao longo do tempo ele foi ficando mais grave, mais sério, e gera o último fator, né, que nós estamos vendo aqui, que é o bullying. Então, muitas vezes o aluno ele pode até mesmo sofrer bullying por essa condição dele, por não enxergar bem, né, não ouvir bem, os colegas não entenderem essa dificuldade, ele pode sim sofrer bullying por conta disso. Então, nós vamos começar nosso bate-papo, né, a nossa aula de hoje, falando sobre os cuidados com a visão. Nós vamos procurar abordar essas questões mais com relação aos cuidados. Nós não vamos usar termos médicos e técnicos, até porque esse não é o objetivo, né? Mas nós entendemos que a nossa visão, né, aqui nós temos, no caso aqui, uma figura, né, que representa a anatomia externa do nosso olho. Percebam que ela é bem complexa, né? O aparelho ocular ele é sim um sistema bastante complexo, vocês vão ver isso na aula de ciências, né, com a professora. Mas a nossa geração, a geração atual, ela enfrenta um problema muito sério, que é o problema que envolve o tempo que nós passamos expostos, ou que nós estamos expostos aos tablets, aos celulares, até mesmo a nossa exposição à televisão, aos computadores. E essa exposição, ela tem causado, né, não ao longo do tempo, a curtíssimo prazo, problemas ou distúrbios na visão das pessoas. Talvez elas não enxerguem, ou vocês que são mais novos não enxerguem isso a curto prazo,
mas o uso prolongado dessas ferramentas podem sim causar males à saúde. Dentro dessas doenças que podem ser ocasionadas com relação aos problemas de visão, nós temos pelo menos 3 tipos, né, de doenças mais comuns aí. Entre elas, nós citamos o astigmatismo, que é uma doença ocular caracterizada pela formação de imagem em eixos diferenciados, causando uma certa distorção. Isso ocorre porque a córnea, né, a gente falou sobre a anatomia aqui, a córnea, essa parte que vocês estão vendo aqui, né, isso ocorre porque a córnea nem sempre é redonda, né, e lisa. E algumas pessoas ela pode apresentar alguma irregularidade. Mas até mesmo essas doenças, né, elas devem ser diagnosticadas por um profissional de saúde, né, alguém que tenha conhecimento para isso. Mas as imagens aqui são meramente ilustrativas para que vocês percebam o que é uma pessoa com astigmatismo de uma pessoa que tem uma visão normal. Uma outra problema de visão muito comum, né, é a chamada miopia. É um erro refratário bastante comum em que os olhos podem ver nitidamente de perto, mas não são capazes de enxergar claramente objetos que estão longe. Ou seja, a miopia é aquilo que você consegue ver de perto, né? Mas aquilo que está longe de você, você não consegue enxergar com tanta clareza. Por isso que você vê que algumas pessoas falam, eu uso esse óculos aqui para ler de perto. Às vezes é isso, ela tem uma miopia, né? Ela foi no médico, ela foi diagnosticada. Uma outra doença muito comum é a hipermetropia, que é um erro de refração que faz com que a imagem seja focada, né, através da retina. Isso causa dificuldade para enxergar o que está mais próximo dos olhos, ou seja, é aquela pessoa que ela tem dificuldade de enxergar o que está perto, né? Se a miopia ela tem dificuldade de enxergar aquele que está mais afastado, a hipermetropia ela é diferente, né? Então, por que isso acontece? É o que nós falamos, é o aumento do tempo de exposição. A geração de vocês passa muito tempo conectada no celular, muito tempo com os rostos grudados nas telas. Se vocês observarem, né, se vocês observarem com muito cuidado, o formato e o tamanho das letras de um computador, de uma tela, de um tablet, de um celular, eles são muito pequenas, são bastante pequenas. E o aumento desse tempo de exposição, ao longo prazo e a médio e curto prazo, podem prejudicar a visão. Um outro fator que é importante é quando nós conseguimos identificar essas dificuldades dentro de sala de aula. O professor, ele não é um médico. O professor, ele tem funções distintas de um médico. Mas é importante que o aluno tenha um relacionamento muito bom com o professor para que ele possa dizer, olha, professor, eu não estou conseguindo enxergar. Eu não estou conseguindo enxergar essa distância. Se o professor muda ele de lugar e melhora com a percepção do aluno com relação ao que está sendo escrito, ao que está sendo passado no quadro, ótimo, mas ainda assim é algo que deva ser cuidado. Existe também aquele aluno que, quando você passa uma atividade para ele, você percebe que ele se inclina bastante para conseguir ler o que está escrito naquela atividade. E não é muitas vezes o tamanho da forma que o professor escolheu para fazer impressão da atividade. Às vezes é porque aquele aluno já está apresentando um problema de visão e que muitas vezes essas dificuldades passam desapercebidas. Então é muito importante que nós tenhamos um bom diálogo para identificar esses problemas. Se eu não estou conseguindo enxergar de longe, mudei de lugar, estou enxergando melhor, será que não é hora de eu ter uma conversa com minha família, para que eles busquem a ajuda de um profissional para ver se
realmente não estou apresentando um problema de visão, porque quanto mais cedo, quanto mais precoce for o diagnóstico, com certeza, mais eficiente será o tratamento, não é verdade? Então, nós temos algumas dicas que são muito importantes para a prevenção de problemas oculares. A primeira dela é não deixar coçar os olhos, né? Não deixar de coçar os olhos. É muito interessante que nessa fase que vocês estão, muitas vezes qualquer coisinha você pega a mão, às vezes a mão está suja, às vezes a mão não está higienizada e coça o olho e daquilo ali vem uma irritação e muitas vezes pode gerar um problema até maior para a sua visão, né? Outra coisa importante é muito cuidado com os produtos de limpeza. Talvez vocês como criança não saibam, mas produtos de limpeza como desinfetante, água sanitária, álcool, até mesmo, vamos dizer assim, detergentes, sabão em pó, são produtos que eles são usados para fins específicos. Em contato com a mucosa dos olhos, né? Qual é a mucosa dos olhos? Essa região dos olhos aqui, essa parte dos olhos, elas podem causar algum tipo de irritação. Como eu disse para vocês, como técnico de segurança do trabalho, muitas vezes eu ensino para as pessoas que os materiais de limpeza, eles são essenciais na vida do ser humano, mas eles também podem ser um problema na vida do ser humano, se nós não soubermos usar, se nós não tivermos cuidado, né? Uma outra coisa que a faixa etária, a idade de vocês gostam demais, né? De brincar com animais, brincar com gato, brincar com cachorro, brincar com outros animais. Cuidado com isso, porque esses animais, muitas vezes, eles podem machucar ou ferir você com facilidade muito grande. O animal, ele é um ser irracional. Então, ele não vai pensar, né, em automaticamente ferir, mas para pensar, se você está brincando com um cachorro ou com um gato na direção assim do seu rosto, a probabilidade desse animal usar as unhas ou o bico para te machucar é muito grande. E nessa brincadeira, ele pode atingir os seus olhos. E muitas vezes podem causar lesões que sejam irreversíveis, né? Evite o uso de objetos pontiagudos, verdade. Vou tirar alguma coisa aqui no olho, pega uma ponta e nunca faça isso. Peça ajuda. Às vezes é um local delicado, precisa tirar com a pontinha de um algodão, alguma coisa mais simples. Ou às vezes precisa até mesmo de um auxílio médico para fazer isso. Então evite o uso de objetos pontiagudos próximo à região dos olhos, nem de brincadeira, né? Porque senão você pode se ferir e esse ferimento pode se tornar algo muito sério na sua vida. Por último, né? Consulte sempre o profissional médico. Tomou uma pancada, sofreu um trauma na região ocular, nos olhos, procure um profissional. Porque às vezes ali pode não ter consequências, mas quem vai analisar e dar um diagnóstico preciso é o profissional de saúde, não é verdade? Com relação à nossa audição, ou seja, né, aquilo que nós ouvimos, nós vamos entender que o ouvido humano também ele tem uma anatomia e uma anatomia né, tão complexa quanto a dos nossos olhos. Né? Uma sensibilidade também tão complexa quanto a dos nossos olhos. A única diferença é que, como a gente vê no desenho, e eu não vou entrar em tantos detalhes, porque também vocês vão poder discutir isso com muito mais precisão e clareza na aula de ciências com a professora de vocês. Mas o nosso objetivo, na verdade, nesse bate-papo, é chamar a atenção de vocês para algumas coisas que talvez vocês passem desapercebido, né? Quando é que o barulho, o ruído, a audição, ela muitas vezes o excesso de barulho, né, ela traz transtornos na vida da pessoa. Se você olhar uma sala de aula com muito barulho,
né? Ela é uma sala de aula que os alunos têm dificuldade de aprender. E entendam uma coisa, o barulho em sala de aula é uma questão que envolve educação. Ele envolve educação. A educação é algo que eu aprendi, são os valores que eu aprendi com os meus pais. Então eu preciso chegar na escola e entender que o meu comportamento em sociedade ele precisa ser algo que possa, de certa maneira, beneficiar a mim e também aqueles que vivem comigo em sociedade. Mas o que acontece é que muitas vezes em sala de aula você tem aquele aluno que ele quer falar alto, ele quer gritar, ele não está ali para assistir aula, ele está ali para fazer baderna. E uma sala de aula com um barulho, ela é um ambiente que muitas vezes o aprendizado ele não acontece. Justamente por isso. Porque nós precisamos aprender a ter educação nesse sentido. Entendam que até mesmo para concordar ou discordar de alguma coisa, você precisa ouvir. Se eu estou num ambiente que eu não consigo ouvir a explicação do professor, porque aquele ambiente é muito ruidoso, aquele ambiente tem muito barulho, como eu vou aprender? Eu preciso ouvir a explicação para que eu possa aprender a matéria. Vocês já notaram que muitas vezes o professor passa uma atividade no grupo, lá na atividade já está escrito o que fazer e em seguida o aluno pergunta o que fazer? É um pouco do reflexo dessa sala de aula barulhenta. Um outro exemplo, o ambiente escolar com muito barulho, com muito ruído, ele é um ambiente escolar que prejudica o desenvolvimento da criança. Se o aluno está aqui assistindo a aula e está tendo um trânsito absurdo, um barulho absurdo fora da sala de aula, com certeza aquele ambiente ele ficará um ambiente prejudicado. Existem duas diferenças. Uma é a sala de aula com muito barulho. E esse muito barulho na sala de aula ele é provocado por quê? Muitas vezes pelo aluno que não tem educação de ouvir, de deixar o colega falar, de falar na hora certa, né? Mas muitas vezes os fatores são externos. Se o barulho em sala de aula é um fator interno, ou seja, dentro da sala, o ambiente escolar ruidoso, né, com muito barulho, ele é um ambiente extra sala de aula, fora da sala de aula, mas que prejudica o aluno que está ali assistindo a aula. Então, assim, o ambiente escolar ele é um ambiente que precisa ter também um controle com relação ao barulho. Como eu sei que o ambiente é ruidoso? Nós fizemos uma pequena experiência usando esse aparelho aqui, né, que é um decibelímetro. Ele é um aparelho usado para quantificar o ruído, né? O ruído aqui, no caso, ele é quantificado em decibéis. E nós fizemos algumas experiências com relação a isso. Um outro fator, o excesso de barulho dentro de sala de aula, ele provoca dificuldade de concentração do aluno. Porque se está havendo muito barulho, está havendo muita conversa, está havendo muito ruído, aquele aluno que quer aprender, ele não vai conseguir se concentrar, ele não vai conseguir aprender a matéria. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado para que o nosso desrespeito com o nosso próximo ele não gere problemas no desenvolvimento do nosso colega, que quer aprender, que quer estudar. Então tem aluno que ele é um aluno inteligente, mas muitas vezes o que acontece? A dificuldade de concentração dele vem do barulho, do excesso de ruído dos outros colegas dentro de sala de aula. Estima-se que hoje aproximadamente 360 milhões de pessoas no mundo inteiro convivam, né, ou vivam com algum tipo de perda auditiva. E a perda auditiva ela é algo muito sério, gente. Às vezes nós não percebemos, como eu disse lá no início do nosso bate-papo,
o aluno, às vezes, ele faz a mesma pergunta 2 ou 3 vezes, às vezes pode ser que ele realmente não esteja compreendendo a matéria, mas às vezes pode ser por um problema auditivo. Ele não conseguiu ouvir direito. E muitas vezes ele não conseguiu ouvir direito por quê? Porque tinha um coleguinha do lado que conversa muito alto. Né? Porque tem um colega do lado que acha que a escola é um teatro, que ele está ali para ser um ator. Não, na verdade, você está ali para aprender, para trocar experiências de conhecimento com seus colegas, com os professores. Então, se a gente conseguir fazer do ambiente escolar um ambiente menos ruidoso, com certeza nós ajudaremos muito com relação à parte de proteção auditiva, de cuidados com os nossos ouvidos. Né? Dia 10 de novembro ele é um dia dedicado já à prevenção e combate à surdez. Como nós falamos, né, aproximadamente 360 milhões de pessoas hoje vivem com algum tipo, segundo os dados da OMS, né, vivem com algum tipo de incapacidade auditiva, de perda auditiva. Né? Então, vai aqui algumas dicas para que a gente possa ter um cuidado maior com a nossa audição. Entre elas é não abusar dos sons de ouvido. Né? Pode ouvir, pode usar? Pode, mas desde que você faça pausas, né? Desde que você não fique o dia inteiro ouvindo. Nós vamos fazer uma experiência aqui, nós vamos mostrar para vocês que às vezes os sons de ouvido eles podem sim prejudicar a audição, tá bom? Nós devemos dar atenção aos zumbidos, né? Ao histórico familiar, talvez o avô, talvez seu pai, talvez algum membro da família já tenha algum problema com relação à audição. E esse problema pode, né, ter passado de geração em geração. Outros sinais, né, aquela sensação de tampão no ouvido, não caiu água dentro do ouvido, mas se está sempre com o ouvido doendo, é hora de consultar o médico. Né? O zumbido permanentemente no ouvido, é hora de consultar o médico. Às vezes fala muito alto, né? E a pessoa fala muito alto porque ela acha que as pessoas ela tem um problema de audição e ela não percebe. Esse diagnóstico ele vem tardio, como nós falamos. Às vezes você percebe também que a pessoa está reparando mais no que você está falando, a sua boca está mexendo, do que ela está conseguindo ouvir. Então, são sinais que podem, de certa maneira, caracterizar uma perda auditiva e que precisam de um acompanhamento de um profissional. Cuidado também com as otites, né, ou as infecções. Otite é o que? É um termo médico, né, genérico, usado para denominar infecções na região do ouvido. Né? São inflamações, aquela famosa dor de ouvido, né, que é muito incômoda a todos. Tem que tomar muito cuidado com essas infecções. Né? Como eu disse, consulte sempre o médico, sempre consultar o profissional sempre que for preciso. Para nós adiantarmos, né, e passarmos para a nossa experiência de hoje, finalizarmos a nossa aula, havendo qualquer perda auditiva, desconforto, zumbido, consulte os profissionais de saúde. Para nós adiantarmos, eu não poderia finalizar essa aula sem falar sobre uma coisa muito importante. Muitas vezes em nosso meio, nós vamos ter colegas que passam, né, ou que têm ou que apresentam autismo. Nós não podemos enxergar o autismo como uma doença, um problema, não é isso. Mas nós precisamos entender que as pessoas em condição de autismo, elas precisam ser compreendidas e nós precisamos também nos adaptar à necessidade delas. Um bom exemplo aqui, lógico que é um exemplo interessante, mas nós vamos ver que existem outras práticas. Né? Uma escola que adotou colocar suportes de borrachas ou bolinha de tênis nas pernas, né, das mesas e cadeiras por causa daquele barulho incômodo que ela faz, né, quando ranha, quando bate no chão. E o autismo, gente, é muito importante que nós entendamos a dificuldade dessas pessoas. Eu separei um vídeo, né, e esse vídeo fala como funciona o barulho para o autista, explicado
por nada mais, nada menos que uma criança autista. Então vamos ouvir só é muito bacana essa explicação dele, porque é algo que eu queria ter passado para vocês há muito tempo, e muitas vezes o barulho incomoda essas crianças que têm esse problema, e nós não nos atentamos para isso. Talvez dentro de sala de aula nós tenhamos alguns colegas que passem por essa situação, mas nós não atentamos para isso. Agora há pouco vocês estão fazendo uma barulhada que parece um ruído de um avião decolando. Eu e ele estávamos com o ouvido assim. E ele assim. Lá. Nossa, hein? Que barulhada. E por que vocês não gostam de barulho? Bem, somos dois alpinistas. Quando escutamos algo muito alto, 1 minuto. É autista. Quando a gente é autista, quando a gente ouve uma barulhada tão alta, os pensamentos ficam assim. E o que acontece daí? Aí parece que a cabeça da gente entope de tanta barulhada. Já viram aquele programa do Minha Mulher que Manda? Tinha um programa que as mulheres mandavam e os maridos cozinhavam. Mas teve uma hora que a cabeça deles se entupiu de tanta informação. E aí tinha um botão aqui e eles apertaram. E aí as vozes delas ficaram silencioso. E isso era bom pra vocês, se tivesse um botão que apertasse, todo mundo... Sim. Ô, gente, agora pensa que estão conversando. Nossa, que barulhada. Ó, ele apertou o botão. Eu separei esse vídeo porque ele foi muito importante para mim. Primeiro, para mostrar o sofrimento e a dificuldade das crianças com esse tipo de transtorno, inclusive o quanto o excesso de ruído, né, no aparelho auditivo pode atrapalhar uma criança. E não é só uma criança com autismo, né? Não é só uma criança com autismo, não. O excesso de barulho dentro de sala de aula prejudica em todas as faixas etárias, todas as faixas etárias. Por isso que é muito importante que vocês, como alunos, entendam a importância da ordem e do respeito dentro de sala de aula. Às vezes o professor pede, não é para ser chato, é porque a gente sabe que prejudica. Mas a explicação dele é fantástica. Fantástica. Quando ele fala que o excesso de barulho, aquela mãozinha no ouvido. Quantas vezes eu já vi uma criança fazer isso? Quando chega num ambiente muito ruidoso e eu nunca tinha associado isso. Mas é importante que vocês vejam essa mensagem dele, né? Para nós finalizarmos, né? Tem alguns cuidados que nós devemos tomar, né, com o nosso canal dos nossos ouvidos. Primeiro, tomar muito cuidado com o uso disso aqui, ó, cotonetes, tá bom? Muito cuidado. De preferência, né, pedir, dependendo da idade de vocês, e que o pai ou a mãe de vocês dê uma olhada no canal, veja se há necessidade de limpeza, tá bom? Não inserir óleo, palito, caneta, lápis para limpar, né? Cuidado com essas novidades que andam aparecendo aí na internet, né? Eu vou com a vela Hope, né? A vela Hope que você coloca no ouvido e bota fogo. Mas saiu uma quantidade de cera do ouvido. Aquilo. Cuidado com aquilo. Né? Você já viu algum médico fazendo aquilo? Será que funciona? Será que o profissional de saúde recomenda fazer aquilo? Com relação aos cuidados, né? A gente sempre deve, né, limpar a parte externa da orelha aqui, procurar um médico ou profissional quando necessário, remédios somente aquilo que for prescrito por um médico ou profissional de saúde. E se possível, em alguns locais de muito ruído,
né, use um tampão ou um protetor auricular. Vocês que já fizeram visita técnica aí na Nacional de Grafite, vocês vão ver que os profissionais da Nacional de Grafite oferecem ali a vocês, né, além dos EPIs, um protetor auricular. Isso é muito comum, até porque pelo tempo que vocês vão passar à disposição ali para cuidar da proteção do ouvido de vocês com relação ao ruído. Gente, eu deixei essa última parte da aula. Eu fiz uma experiência usando decibelímetro, né? Mostrei para vocês. E eu fiz um teste com esses fones de ouvidos que vocês estão vendo aí na tela. São fones de ouvido que geralmente eu trabalho com eles, eu uso aqui na banda que eu faço parte. E eu vou mostrar para vocês o resultado, né? Existe uma tabela na norma regulamentadora número 15 que ela fala sobre o tempo de exposição com relação à quantidade de decibéis. Então, se uma pessoa ficar exposta a 85 decibéis, ela pode passar até 8 horas. Sabe o que eu achei interessante? É que os níveis que eu encontrei nesses fones de ouvidos foram de 94 acima. Ou seja, são níveis, né, que a pessoa poderia ficar entre no máximo 2 horas e 15, 2 horas. E hoje, né, nós passamos muito mais tempo ouvindo músicas com esses fones e talvez no futuro, ou não no futuro muito longo, estamos trazendo alguns transtornos para a nossa saúde. Eu vou deixar o vídeo para vocês e assim nós vamos encerrar o nosso bate-papo, né, sobre os cuidados que nós devemos ter com a nossa visão, com a nossa audição, né, com o nosso ouvido, né? Então eu quero que vocês prestem bastante atenção.
Então, gente, eu finalizo aqui esse nosso bate-papo, agradecendo vocês pela paciência, né? Foi muito bom falar sobre esse tema e muito bom poder falar com vocês sobre a importância de nós termos, né, e conservarmos e cuidarmos da nossa visão, da nossa audição, tá bom? Muito obrigado a todos e até mais.